Olá, meu nome é Paula Costa, sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco do SAS, que é um software comercial de análise de dados, e vou fazer uma breve comparação do SAS com o Python, por exemplo, que tem sido uma ferramenta bastante popular também para a ciência dos dados. Primeiramente, só fazendo uma comparação um pouco mais formal, né? Historicamente, o SAS ele surge em meados da década de 60, desenvolvido numa universidade americana, né? E originalmente o acrônimo SAS significava Statistical Analysis System. Atualmente, SAS é como se fosse uma marca, né? Não se traduz mais na sigla. E tradicionalmente é uma ferramenta líder de mercado em análise de dados, né? Com uma série de funções estatísticas e analíticas. Mas é importante ressaltar que o SAS nasce com esse propósito, um propósito de ser uma ferramenta, software para processar dados por meio de funções analíticas e estatísticas. Já o Python, que nos últimos tempos tem sido também bastante popular na área de ciência de dados, ele surge bem mais recentemente, em 1991, e ele nasce longe do propósito de trabalhar com dados. Ele nasce como uma linguagem script open source que atualmente é usada em diversas áreas, não só na área de ciência dos dados. Mas lá pelas tantas, algumas bibliotecas, por ser uma linguagem open source, isso permitiu que profissionais mundo afora, desenvolvedores mundo afora, desenvolvessem suas bibliotecas para o Python. E como o Python ele foi se popularizando também como uma linguagem de programação fácil de aprender, que o código é fácil de ler também, né? Começaram a surgir essas bibliotecas voltadas também para análise de dados. A gente pode dizer que o NumPy e o SciPy são as bibliotecas Python que no início dos tempos já permitiam que a gente conduzisse alguma análise estatística com os dados, mas mais recentemente o Pandas, que também é uma biblioteca Python, ela foi a biblioteca que de fato permitiu trazer alguns paradigmas típicos de acesso aos dados, endereçamento, indexação, né, e tratamento, que se aproximam mais de outras ferramentas que já nasceram com esse propósito, como o SAS e o R. Tá? Bom, acho que uma das principais diferenças é a questão de custo, né? Então, o SAS ele é uma ferramenta comercial, ele tem uma licença proprietária, o código não é aberto, né? Mas você, sendo um estudante ou educador, você pode usar gratuitamente. O Python ele é gratuito por natureza e ele tem o seu código aberto. Em relação a características técnicas, né? Tanto o SAS quanto o Python são ferramentas que você vai conseguir instalar em diferentes plataformas, nas plataformas mais tradicionais, né? Na web você também consegue desenvolver coisas que podem ser rodadas na nuvem e não na sua máquina, né? Então existe a ferramenta SAS Studio, que é a que eu vou mostrar nesse vídeo. Mas também para o Python você pode usar esses ambientes notebook, né, como o Google Colab, Jupyter e outros que existem específicos para o Python. Um aspecto interessante é que o SAS não está disponível para o mundo inteiro, existem poucas exceções aí, mas vale destacar que para a China, por exemplo, o SAS aparentemente não é vendido, né, pelo menos a informação que eu entendi, né? E o Python não tem essa restrição, certo? Uma ferramenta como o SAS, que é uma ferramenta comercial, ela, por consequência, tem uma característica que vale a pena destacar, que é o fato de que novas funções, quando são entregues na plataforma, elas
vem de um time de desenvolvimento, então são funções que são amplamente testadas, né? E elas são executadas dentro de um ambiente controlado. Então, a gente pode dizer que vai ser bem mais raro ter problemas ou bugs em execuções no SAS. Já no Python, a gente tem que pensar que as novas contribuições são feitas pela comunidade. Então, principalmente para as primeiras versões, a gente pode encontrar problemas nessas funções. Por outro lado, como o Python vem sendo uma ferramenta que tem se popularizado bastante, a comunidade que está olhando para esse código, ela é bastante ampla e existe grandes chances de quaisquer erros ou bugs serem rapidamente identificados e corrigidos pela própria comunidade. Mas, principalmente para as primeiras versões de uma nova função, por exemplo, pode sim ter mais suscetibilidade a erros. Um pouco falando aí sobre desenvolvimento e curva de aprendizado, né? O SAS, como uma ferramenta comercial, ele tem à disposição uma série de treinamentos e material que é gerado pela própria empresa, né, para ensinar a usar a ferramenta. E da mesma maneira que no caso de novas atualizações, etc., é um material bastante curado, é um material de qualidade. Já no Python, a documentação ela é a da comunidade, basicamente, né? A gente acaba encontrando muita coisa no Stack Overflow, por meio de resposta a perguntas de pessoas, mas a gente não pode perder de vista que é uma documentação gerada pela própria comunidade na maioria das vezes. Quanto ao desenvolvimento, as duas abordagens guardam uma série de diferenças, né? Em particular aqui nesse slide, a gente percebe que o propósito era gerar algumas estatísticas descritivas de uma determinada variável que tem uma variável categórica com valores zeros e uns. No SAS a gente consegue fazer isso de uma maneira bastante rápida em uma única linha de comando ou duas linhas de comando aí, se você quiser considerar, mas é uma maneira um pouco encriptada também, né? Então, mas a gente diz que isso está mais encapsulado, né? Eu chamo a atenção também para o fato de que a maneira como ele responde a essa função é uma maneira que já vem toda formatada. Isso pode ir direto para um artigo, para um relatório, né? Já no Python, para conseguir as mesmas estatísticas descritivas, a gente precisa de um pouco mais de código, talvez seja um pouco mais difícil de configurar, tem uma série de parâmetros aí que a gente tem que configurar. Não consigo fazer tão simples quanto no SAS em termos de linhas de comando. Eu tenho que explicitamente pedir para o Python imprimir os resultados, por exemplo, né? Coisa que no SAS nem foi necessário. Eu só rodei e ele gera os resultados para mim. Outra coisa que eu chamo a atenção é a maneira como ele entrega os resultados. É uma maneira que definitivamente, se você quiser colocar num relatório ou num artigo, você vai ter que formatar isso do jeito que você quer, certo? Então, a gente pode olhar para o Python e falar, mas essas funções do Python aparentemente estão me dando mais liberdade, eu posso configurar diferentes parâmetros e tal. Isso provavelmente tem um fundo de verdade, apesar que no SAS existe também uma grande variedade de parâmetros que podem ser configurados. Então, assim, acho que a principal diferença aqui é que o Python ele vai ter mesmo muito mais uma cara de linguagem de programação e um output também com uma cara que não está muito preocupada em entregar uma resposta já formatada para o usuário final. Essa aqui é a cara do SAS Studio, certo?
eu vou mostrar primeiro qual seria o passo para chegar aqui, né? Então, essa é a página de desenvolvedores do SaaS, né? Então, acho bastante importante ressaltar também que o SaaS ele conta com uma série de recursos para desenvolvedores. Então, existe, por exemplo, a integração do SaaS com o Python. Você consegue integrar coisas que já estavam desenvolvidas no passado com o Python, por exemplo, né? Existem coisas específicas para áreas específicas industriais, vamos dizer assim, né? Como IoT, existem ferramentas visuais de workflow, né? Existe também algumas features para DevOps, enfim, GitHub. Então, é uma ferramenta comercial bastante aparelhada de opções para desenvolvedores, tá? Então, acho que isso pode ser considerado uma vantagem, principalmente para quem está preocupado em desenvolver aplicações robustas e eventualmente comerciais ou empresariais, né, para business, né? Se você é alguém da academia e você quer usar as vantagens de ser um estudante ou aluno ou professor, né, existe o SaaS On Demand for Academics. Você tem que criar uma conta, existem alguns passos de checagem da sua condição acadêmica e após esse registro você consegue ter acesso ao SaaS Studio, que tem essa carinha que eu mostrei aqui, tá? Então, o SaaS Studio é esse ambiente de desenvolvimento, ele é relativamente intuitivo, então a gente tem opções de importar dados, de fazer queries nos dados, de eventualmente carregar um programa, né? E a ideia é que aqui você tenha, nesse lado esquerdo da tela, um típico ambiente de administração de arquivos. E aqui desse lado direito seria onde você de fato desenvolve seu código. Aqui é o código que vai implementar uma análise de variância para o banco de dados NESARC, que é um banco de dados que eu já comento em outro vídeo, onde eu falo sobre análise de variância em Python no Google Colab, né? Apenas recapitulando, essa é uma base de dados americana que vem de um questionário aplicado com jovens e adultos em geral sobre hábitos de consumo de álcool, remédio, histórico familiar, depressão, e coisas assim. Em particular, nessa análise de variância, o que a gente está querendo avaliar é se o número de cigarros fumados por mês por jovens adultos teria alguma associação com o fato desses jovens terem tido ou não depressão no passado, né? Então, apenas relembrando, para quem não assistiu o outro vídeo, a gente nessa base NESARC a gente tem algumas colunas que são relevantes para o nosso estudo. Em particular, tem essas duas colunas S3AQ3B1 e S3AQ3C1 que relatam os hábitos de fumo, os hábitos de consumo de cigarro, né? Tanto mensalmente quanto semanalmente. Se a pessoa tem fumado ou não nos últimos 12 meses, né, no último ano. E a gente tem a variável Major Dep Life, que é uma variável que na base de dados indica se a pessoa já teve algum caso de depressão na vida ou não, certo? Então, nesse script aqui, eu acho que ele já dá um pouco a cara do que seria um script em SaaS, né? Então, a gente percebe que não é tão difícil assim compreender o código se você já tem algum experimento, ou melhor, alguma experiência com programação, né?
Então aqui a gente tem uma clássica estrutura if-then, né, onde ele está, na verdade, alterando a variável de valor 9, que é uma das opções possíveis para essa variável, para nulo, né? Então, lembrando para quem assistiu o outro vídeo, que quando essa variável S3, AQ3B1 é igual a 9, significa que a pessoa não se sabe exatamente qual foi a frequência de consumo de cigarros dela. Então, no caso aqui, para nossa análise, fica um valor inútil, que não corresponde a nada, né? Então, a gente substitui aqui por um ponto, que seria o equivalente do not available ou not a number lá no Python, né? Aqui a mesma coisa, a gente está recodificando a variável, que é algo que a gente fez também no script em Python, por meio de uma série de... uma típica cláusula if, then, else, né? Então, se a variável for isso, faça isso, se a variável for aquilo, faça aquilo. A gente acaba usando, definindo essa nova variável, né, que é o número de dias que foram fumados no mês, tipicamente por aquela pessoa, e aí a gente pega uma estimativa de número de cigarros fumados por mês, multiplicando essa nova variável que foi criada pela variável de quantos cigarros, né, ele costuma fumar por dia. Então, assim, para quem achar que está muito confuso esse vídeo, é bastante importante assistir o outro vídeo que está disponível também no canal, que é essa mesma análise, só que feita em Python. Lá eu explico com um pouco mais de detalhamento o que são essas variáveis. A ideia aqui nesse vídeo é só mostrar mesmo um pouco a cara de como as análises são feitas em SAS, tá? Mostrar a diferença bastante grande aí de linguagem num ambiente Python versus no SAS, tá? Bom, aqui é o grande momento onde a gente de fato faz a análise de variância nova, né? Aqui ainda a gente faz algumas checagens, então veja que para fazer uma seleção, uma filtragem dos dados é um negócio quase que mnemônico, né? Então eu faço um if para checar se essa variável que indica se a pessoa fumou nos últimos 12 meses é igual a 1. Mas ao fazer isso eu já estou filtrando os dados. Então é extremamente mnemônico, né? Tem que ter estudado SAS para enxergar isso. Eu não conseguiria entender de cara que esse simples if significa que eu já estou filtrando os dados, certo? Bom, existe aqui também uma operação para ranquear os dados, né? E é aqui onde de fato acontece a análise de variância. Então, na sintaxe aqui, eu vou usar o ANOVA, que é um procedimento, né? Eu coloco aqui quem que é minha variável categórica, no caso, e falo que o modelo que eu quero construir é do número estimado de cigarros consumidos por mês em função da variável categórica Major Depth Life, né? E eu vou olhar aí para as médias, né? Então, essa é a primeira análise que eu faço. E se eu rodar esse código, é bastante interessante, antes de eu entrar na análise aqui, a maneira como ele entrega os resultados, né? Então, ele já entrega quase como se fosse um relatório estatístico totalmente formatado, né? Que poderia ser simplesmente salvo aqui em Word, em PDF ou mesmo em HTML, tá? Um relatório todo completo com uma série de informações. Lá no Python, se vocês forem lá no vídeo ou se lembrarem do vídeo, vocês vão ver que
as coisas saem em formato texto, como um output de um comando. Então, se você quisesse usar aquelas informações em qualquer outro lugar, você precisaria formatá-las adequadamente, tá? Bom, então, focando especificamente na análise de variância do número de cigarros fumados por mês em função da variável Major Depth Life, o que ele entrega aqui, né? Ele vai dizer já todas as características da variável Major Depth Life, então ela tem 2 níveis, que são o 0 e 1. Ele te fala quantas observações são lidas em cada categoria. Ele entrega aqui o valor de F, que é o valor que indica pra gente um F baixo, portanto não está ajudando muito esse valor de F, e ainda por cima a gente está com um p-valor acima de 5%, então nesse caso a gente não rejeitaria a hipótese nula de que é aquela que não existe associação entre número de cigarros fumados por mês e a variável de depressão. Note que ele já indica aqui também, ou melhor, já mostra aqui também o box plot. Eu não precisei pedir para que esse gráfico fosse gerado, ele gerou automaticamente, né? Continuando na mesma análise que a gente faz lá no Python, a segunda análise de variância que a gente conduz é uma análise de variância onde a gente vai olhar agora para o número de cigarros fumados por mês em função da etnia, que é essa coluna ETH Race 2A. Tá? E é bastante semelhante, né? Então, o que está mudando aqui é a variável explanatória, que antes era a variável de se a pessoa teve ou não depressão na vida, e agora é a variável de etnia, que tem 5 níveis, né? Lembrando lá do outro vídeo. Então, tem a raça branca, a raça asiática e assim por diante, cada um com um valor de nível. Eu agora quero gerar um modelo que considere o número de cigarros fumados por mês em função da etnia. E aqui, em particular, eu indico para o SAS que eu quero fazer uma análise pós-hoc. E aqui, nesse caso, diferente do que a gente fez lá no Python, que usava o teste de Tuck, aqui eu estou usando um outro teste, que é o teste de Duncan. Então, ele vai analisar as diferenças para as diferentes etnias, usando a análise pós-hoc de Duncan. Olhando aqui para os resultados dessa análise de variância com etnia, ele novamente mostra a variável, fala quantos níveis ela tem, nós temos níveis de 1 a 5, quantas observações, né? Traz aqui uma série de parâmetros do modelo, novamente traz aqui o valor de F, 24,4, com um p-valor abaixo de 1%, o que faz com que a gente rejeite a hipótese nula de que não existe associação entre número de cigarros fumados por mês e etnia, né? Mas lembrando que foi discutido já na aula, por enquanto a gente só sabe que parece haver alguma associação, porém a gente não sabe se todos os grupos são estatisticamente discerníveis entre si, ou se a diferença ela é localizada em determinados conjuntos de grupos. Tá? Então é para isso que é feita a análise pós-hoc, para avaliar, afinal de contas, quais grupos que estão discerníveis estatisticamente entre si, né? E aqui é o resultado da análise de Duncan. Então, veja, né? Olhando lá no código, a gente tem algo muito discreto que na saída produz uma série um relatório já bastante elaborado, vamos dizer assim, com gráficos, etc. E numa formatação que poderia ser imediatamente transportada para um relatório, para um artigo, né?
Aqui vamos olhar um pouco como que ele reporta os resultados dessa análise de Duncan. Né? Então ele diz aqui, ó, que as médias cobertas pela mesma barra não são significativamente diferentes. Então aqui nesse eixo a gente tem as diferentes categorias de etnia, né? Então a gente percebe que como as etnias 3, 2 e 4, elas compartilham a mesma barra, então elas não são estatisticamente discerníveis entre si. Porém, o grupo 4 não compartilha a mesma barra com o grupo 1, então eles são estatisticamente discerníveis entre si. Né? Os grupos 2, 4 e 5 são estatisticamente discerníveis do grupo 1 e 3. Então, a gente, por meio dessa análise aqui, consegue saber quais grupos de fato são estatisticamente discerníveis entre si. O alfa aqui, o p-valor, é de 5%. Tá? Então, em resumo, o que eu gostaria de mostrar é que o SAS é sim uma ferramenta poderosa, capaz de conduzir uma série de análises estatísticas e gerar relatórios elaborados, né? O código em si, com certeza, exige um treinamento especializado para essa ferramenta, ou seja, exige o investimento de tempo aí para aprender como usar, né? Mas, eventualmente, é mais indicado para pessoas ou especialistas que estejam mais interessados nesse tipo de relatório muito bem formatado. Isso pode ser bastante interessante. Tá? Aqui também no SAS Studio, só para mostrar, né, a gente consegue, da mesma maneira que em ambientes de desenvolvimento como o Spyder ou como o RStudio, ele mostra aqui pra gente as colunas que a gente tem, né? Então isso aqui é um padrão desses IDEs de desenvolvimento de scripts para análise de dados, tá?